Como cristãos reformados, nós cremos que a Escritura deve nos orientar em todas as questões de fé e prática. E uma dessas questões envolve política e especialmente a relação do cristão com o magistrado civil. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, trata da questão de forma breve, mas abrangente, nos ajudando a compreender melhor o assunto. O que é o magistrado civil e qual é a fonte da sua autoridade? Romanos 13 nos ensina que toda autoridade foi estabelecida por Deus e que não há autoridade que não tenha sido por Ele instituída. Logo, o magistrado civil é uma instituição divina para a promoção do bem, da justiça, da paz, visando a glória de Deus. É permitido que o cristão exerça o ofício de magistrado? Sim, é permitido, mas o cristão deve observar duas questões. A primeira, a vocação. Ele é chamado por Deus para o exercício do ofício? E em segundo lugar, a prática justa do ofício. Ele deve procurar exercer a sua função com piedade, observando as leis do próprio Estado, mas acima de tudo, a lei de Deus. É permitido ao cristão, no exercício do ofício de magistrado, fazer guerra ou tomar parte em guerra? Sim, é permitido por obrigação do próprio ofício dele, que ele exerça ou que ele faça guerras justas, lícitas, para a manutenção da paz, a promoção da justiça e do bem público. Qual é o dever do magistrado civil e qual deve ser a sua relação, especialmente com a igreja? O magistrado civil não pode assumir para si o exercício ou o ofício da pregação da palavra e da ministração dos sacramentos. Isso cabe à igreja. São duas funções distintas. Ao magistrado civil foi dado o poder da espada, que visa a manutenção da justiça, da paz, a promoção do bem público. Já à igreja foi dado o poder das chaves, que visa a manutenção ou a preservação da unidade e da santidade da igreja. O Estado deve proteger a igreja ou toda denominação religiosa sem dar preferência para nenhuma, garantindo que todos os religiosos, todas as denominações possam reunir e exercer o seu direito ou o seu privilégio de liberdade de culto. Qual deve ser, então, o dever do povo para com o magistrado civil? É dever do povo, especialmente do cristão, orar pelo magistrado civil, honrar, obedecer-lhes as ordens, pagar os tributos e impostos devidos e sujeitar-se à sua autoridade. O cristão não pode, em hipótese alguma, desobedecer os magistrados, sob o argumento de que não se submete à autoridade de ímpios. Lembremos que o magistrado civil foi instituído pelo próprio Deus. Mas há alguma oportunidade ou alguma ocasião em que o cristão pode desobedecer o magistrado civil? Sim, quando a lei civil, o magistrado, obrigar o cristão à prática de algo que é contrário à lei divina, nesse caso, então, o cristão pode desobedecer o magistrado e a lei civil. Vejamos, por exemplo, o caso dos apóstolos, em que foram forçados a não pregar mais a palavra de Deus. Eles então decidiram e disseram, Pedro e os demais disseram, antes importa agradar a Deus ou obedecer a Deus do que a homens. Bem, eu espero que tenha te ajudado a compreender melhor um pouco o assunto e recomendo que você procure ler mais e entender biblicamente a sua relação com o Estado, com o magistrado civil e como você, como cristão, deve honrar ao Senhor nessa questão.